Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 21º episódio, já caminhando para o final do ano, reta final do ano, recebo e começo a receber minha família aqui sentada na mesa. Paulo Mesquita, meu primo, um dos meus primos mais velhos, ele até me trouxe um presentinho ali que é o Pingo Douro. Sabe aquele salgadinho? Ele me motivava a comer isso, ele e meu irmão mais velho, ele e o Fábio. E o Fábio e o Hugo também estarão aqui na semana que vem, aguarde lá. Paulo, meu irmão, meu primo, muito obrigado pela presença, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Valeu, Diogo. Tô feliz demais de estar aqui, de ser o primeiro, né? Da família, estar aqui. E você só esqueceu de falar que eu te ensinei tudo que você sabe de bola também, né? Ele tem essa teoria, mas eu não sei se ela é verdade não, porque eu era muito novo, mas tem vídeo confirmando isso. Tem vídeos confirmando Tem vídeo, isso. eu 3 anos de idade em Goiânia, com a camisa batendo na mão. Exatamente, tem muito Você que vídeo me levou. disso. Tem muito vídeo disso. E inclusive, o time tendo pênalti a favor, eu era o capitão, cobrador de pênalti, e eu dei a bola na mão do Isso Diogo é e falei, verdade. bate lá, moleque, faz Isso o é teu. verdade. E eu sou flamenguista também por causa desse cara aqui. É isso. Amém. E ele tá aqui hoje, talvez o primeiro da família está aqui, por uma questão meio que óbvia, assim, que é por trabalhar com comunicação, e a gente vai falar um pouco da caminhada em relação a sair lá do jornalismo, aí para comunicação organizacional, aí para psicanálise, aí essas caminhadas. Como é que você chega hoje, nesse momento aqui? Quais caminhadas você traçou e trilhou? Nossa, é uma caminhada de jornalismo, né? A primeira coisa que vem ali, sair da escola, fazer vestibular, era o jornalismo para mim, que era a profissão que eu tinha, que eu sabia, que dava nos testes vocacionais, né? Jornalismo, vamos embora. Minha irmã mais velha, sua prima, Priscila, também já estudava jornalismo, então acho que teve ali um afeto nisso, né? É uma pessoa que é um exemplo para mim, um guia, então já tinha um pouco disso também. Eu basicamente não fui repórter, que eu falo muito isso, a faculdade de jornalismo me formou para ser um repórter, mas eu não fui repórter, eu fui repórter em estágio, em jornal, em rádio, mas desde os estágios eu trilhei o caminho da assessoria de comunicação, né? Naquela época tinha uma história de que a assessoria de comunicação trabalhava menos, ganhava mais, e sempre uma lenda, né? Que isso nunca aconteceu na verdade. E, cara, esse caminho da assessoria de comunicação já me levou para 300 coisas diferentes, né? Já trabalhei com agro, já trabalhei com restaurante, já trabalhei com decoração, arquitetura, saúde, criança, política. Já tive em governo estadual, em governo federal, em congresso, em câmara. Então, são caminhos aí de experiências variadas. E que vão te guiando com algumas certezas, muitos erros. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente admite, mas é importante, assim, que a comunicação, principalmente depois que veio a rede social, e eu entrei muito nessa linha de trabalhar com rede social, a gente não conhece, né? Surge uma ferramenta nova, uma mídia nova, um novo aplicativo, você não sabe. Você tem que ir fazendo e testando, né? Do Orkut agora ao TikTok, tudo foi tentativa e erro, né? O primeiro a pensar, nossa, será que eu consigo mandar uma mensagem do candidato aqui não era inbox, como era o do Orkut, no depoimento, né? Para as pessoas aqui no Orkut, pô, funcionou, né? Funcionou. E aí você vem com o Facebook, vem tudo fazendo essa caminhada. E aí, nos últimos anos, eu entendi que a parte psicológica, o entendimento da cabeça, do sentimento, de como pensa, de como reflete determinada coisa nas pessoas, né? Principalmente com as redes sociais, era muito importante saber entender. E esse caminho aí da psicanálise veio para eu
dar continuidade nessa linha. Tá. De jornalista a tá formando em psicanálise, né? Tá na caminhada final aí. Só que aconteceu algo aqui nesse meio para você chegar nesse ponto e falar assim, cara, eu preciso me conectar também com as emoções, não só eventualmente, eu vou colocar aqui do jeito ignorante, né? Não só com as palavras, não só com o que está escrito, não só com o microfone na mão. Eu preciso me conectar com mais do que isso. Eu acho que a rede social trouxe muito dessa coisa da emoção, né? Um comentário que você faz numa postagem de alguém pode provocar nela 300 coisas diferentes, né? Esse gatilho da dopamina, da serotonina que solta, que libera quando você faz uma foto e vê que está tendo comentário, tudo isso envolve emoção, envolve relacionamento, envolve reações das pessoas. E como alguém que foi trilhando esse caminho da internet, você passa a perceber que, cara, eu não posso fazer um post aqui de qualquer forma, porque ele pode Igual eu fiz há 15, 20 anos que eu fazia eventualmente no jornal, no correio. É isso. Eu tenho amigos que falam muito que eu tinha que ser candidato político, né? A deputado, não, porque eu conheço muita gente, porque eu falo bem, papapá. E aí eu tenho uma amiga que fala assim, mas se o Paulinho for sair candidato, a gente tem que pegar 2 anos antes, abrir o Twitter dele e apagar todas as barbaridades que ele já tweetou na vida. Porque é isso, a internet também foi esse caminho de construção, de conhecer, de falar coisa que era inapropriada há 15 anos atrás, mas que hoje a gente entende que, né, e faz parte da construção e do crescimento de todo mundo. Ter falado uma grande bobeira lá atrás e hoje você fala, cara, que besteira isso, né? Da onde que eu tinha essa ideia, né? Então, acho que essa relação que você tem entre a internet e as emoções das pessoas foi que me foi levando para esse caminho aí mais da psicanálise, da psicologia. Eu confesso que eu já pensei ali em fazer a graduação de psicologia, mas aí o meu professor lá da psicanálise falou assim, não, você não vai fazer outra graduação, você já tem 2, chega. Vamos para o mestrado, vamos para o doutorado na psicologia e você entra nessa área. Falei, tá bom, você me convenceu, né? Sim. Mas não desisti, não. Talvez... eu também tenho essa... Eu tô fazendo meus cursos aí, enfim, mas talvez uma hora chegue esse momento da psicologia. Eu te escutando, me veio aqui um questionamento que me foi feito há alguns anos. Quando eu comecei um pouco dessa trajetória de comunicação, eu sempre dei mentoria e tudo. E aí uma aluna... Na verdade, eu estava conversando com uma aluna e a gente... Tava numa mesa, assim, de almoço, tinha mais gente, e ela já tinha sido minha aluna, aí sentou uma outra pessoa e ela perguntou assim, mas o que te habilita a ser mentor de comunicação? E aí eu lembro de ter respondido assim para ela, eu falei, cara, eu não sei o que me habilita, necessariamente, no sentido de formalidade, porque até onde eu sei, não existe um curso, uma formação que te permita ou que te possibilite dar aula de oratória e comunicação, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, o que me habilita hoje são todos os cursos que eu já fiz, todas as leituras que eu já fiz, e a pessoa querer sentar na minha frente. Então, hoje, o que me habilita é exatamente a formação, é o querer, né, a intenção. E pelo que eu discuto, assim, vem um grande desafio também de que não necessariamente a pessoa que forma em comunicação, a pessoa que forma em jornalismo, não necessariamente ela sabe se comunicar. Definitivamente não. Definitivamente não. Acho que se comunicar, e aí... Já deixando claro para todo mundo aqui, esse é o 21º. Isso. Eu só não ouvi o 20º que ele soltou hoje de manhã, no dia que a gente está gravando. Então, eu ainda não ouvi. Então, assim, pegando muito dos 19 episódios que eu já ouvi do podcast, a gente vê que a habilidade de se comunicar é uma coisa que é treinada, que é aprendida, que envolve sentimento, envolve você olhar para si e pensar, cara, mas... Você já falou isso várias vezes aqui. Eu estou comunicando o que eu quero comunicar? O que eu quero comunicar? Né? Eu já ouvi você falar essa pergunta várias vezes. Sim. O que eu quero comunicar? Né? E definitivamente não. Assim, eu acho que uma coisa é você ter a técnica para fazer um lead jornalístico de algo que você acompanhou e você dizer, hoje fulano fez isso dessa maneira... em tal lugar e resultou nisso.
Isso é uma Questão técnica. informativa. Formativa, né? Sobre comunicação no sentido do que a gente tem aí falando de jornalismo, de imprensa, né? Então, beleza. Agora, não necessariamente essa pessoa que escreve esse texto que vai sair na capa do jornal e todo mundo vai ler e vai entender, é um chefe que sabe demandar a equipe, né? Ou é uma pessoa da equipe que sabe chegar para o chefe com um problema e explanar esse problema para encontrar uma solução. Definitivamente não. Eu já tive chefes péssimos em demandar a equipe. E ao mesmo Péssimos, tempo excelentes no trabalho ali da comunicação do Sim, jornalismo. sem enfim. dúvida. Pessoas com quem eu aprendi muito sobre o ofício. O técnico. Mas no relacional ali você fica... Nossa, essa pessoa precisa falar assim? Cara, nas suas graduações, você teve algum curso de oratória, por exemplo? Não. Calma aí, você formou em comunicação e Eu jornalismo. formei você em ter feito- jornalismo e em comunicação organizacional. Nunca tive um curso de oratória em nenhuma faculdade. Nenhuma. Em 8 anos de 2 faculdades. Caraca, essa é uma, eu acabei de me ver. A gente tem 300 cursos de redação. Aham. Escrever. Mas falar, não. Aí tem eventualmente as aulas, eventualmente, de ser repórter ali. Sim, e você tal. tem rádio e TV, né? Uma coisa de locução eu já tive, né? Um pouquinho ali que entra na parte do fonoaudiólogo, né? Termine as palavras, né? Sim. Não coma o final das palavras. Né? Sei lá, uma técnica de storytelling. Não. Em faculdade, não. Isso eu fui fazer fora. Principalmente com rede social. Isso é muito doido. É. Porque, Mas- e eu tô falando isso porque eu acho muito doido. Porque assim, do direito eu sei. Do direito eu já cheguei em faculdades aqui em Brasília, eu já até contei isso já no podcast, que eu já cheguei fornecendo. Falando, eu quero dar aula. Não precisa pagar nada. Eu quero colocar uma matéria aqui, à parte, quem quiser se inscreve, para dar aula de comunicação e oratória. E no direito, né? Porque é a minha área. Não, Diogo, não tem na grade curricular do MEC, não tem por que a gente fazer isso. Isso. Eu falei, não. Você estava querendo me dizer que o aluno vai formar em direito, ele vai fazer uma audiência, uma sustentação oral, vai eventualmente se relacionar com clientes com problemas extremamente complexos e você não vai ensiná-lo a se comunicar e a ter uma oratória que seja, digamos, condizente para poder conseguir chegar no alcance que ele quer chegar? Não precisa. Aí chega o cara no STF e fala do Pequeno Príncipe de Maquiavel, né? Ou foi o Príncipe de Não Saint-Exupéry, tenta explicar, não, alguma que você não coisa vai do conseguir. tipo. Mas isso é só situação hipotética. Sim, Isso não aconteceu. sim. Isso não. não Eu é não. só hipotético. Eu tô aqui chutando uma A possibilidade. possibilidade que vai acontecer com um cara que... Mas, por exemplo, essa coisa que você estava falando da formação, né? Do que se eu tive isso na faculdade e tal, e você falou do questionamento da aluna sobre Isso. você ser... qual a sua formação para dar aula de comunicação. Não existe uma formação para professor de comunicação. Esse, inclusive, foi meu trabalho na segunda graduação que eu fiz em comunicação não organizacional. existe um curso para ser professor. Exato. Existe um curso para ser professor, que é o curso de pedagogia. Sim. Né? Vários cursos têm licenciaturas. Isso, pronto. Né? Agora sim. Isso. Agora, a comunicação é um curso de bacharelado. Você se forma para ser um profissional. Como é que você vira professor de comunicação? Qual é o seu conhecimento de didática, de sala de aula, de relacionamento com o aluno, de entender que um aluno da UNB, que passou pelo PAS, que mora em Samambaia, que pega um metrô e um ônibus para chegar na faculdade às 19 horas e chegou às 19h40 e você deu falta para ele. Porra. E esse menino reprova essa matéria por falta, porque todo dia da rotina dele é assim. Provavelmente ele teve que passar ainda, trabalhar o dia inteiro, poder sair do trabalho, pegar chuva, chegar. É isso, entendeu? Então, assim, o professor de comunicação, não existe uma formação. Ele se torna professor e aí, assim, nas faculdades, na universidade, ele se torna professor porque fez um concurso para ser professor. Direito é a mesma coisa. E o meu TCC de comunicação organizacional mostrou que a maioria dos professores do meu curso, por exemplo, queriam ser pesquisadores. E no Brasil a pesquisa está vinculada ao ensino. Então, para você pesquisar, você tem que ser professor de uma universidade e vai dar aula. Então, assim, o cara não quer estar na aula. O cara não quer estar em sala de aula. Eu tive professor que era um gênio. Os textos dele sobre comunicação eram maravilhosos, mas dentro de sala de aula eu queria pegar o lápis e furar meu olho para não ver aquilo. Porque era horrível, horrível.
Ninguém aguentava ficar dentro de sala. Esse cara nunca deve ter tido uma capacitação em comunicação e oratória, por exemplo. Não teve, não teve. Foi um questionário que eu apliquei com os professores. Não teve, né? Não teve. Não teve capacitação em pedagogia. Pedagogia. Né? Ah, não, todo semestre a UNB oferece uma semana de formação para o professor. Dura. Qual é o interesse do professor nessa semana de formação? Sim. Ninguém se interessa. Chega lá, tá. Então, assim, dos meus professores, eu tive 2 que responderam que sempre quiseram ser professoras. E eram excelentes professoras. Excelentes professoras. Dentro de sala de aula, conquista, sabe trabalhar com o aluno, sabe demandar as coisas, consegue chamar atenção durante a aula. Porque também não é só porque o professor é bom que durante a aula dele não vai ter bagunça, não vai ter conversa paralela, não vai, né? Então, consegue lidar com isso pedagogicamente. Tem sempre aquele aluno que, eu não quero fazer trabalho em grupo. Não, mas vem cá, entende porque que é importante o trabalho em grupo e tal. Então, mas a formação de um professor não existe. Então, por que você não pode dar aula? E você falando isso, veio aquela ideia assim, né? Você começa a se posicionar no mercado e tal, e as pessoas começam, você tem um dom para ser professor, você tem um dom para ser professor, e eu tenho uma raiva disso da porra, né? Porque é igual falavam pro Oscar Schmidt, né? Pô, você tem um dom. Aí ele falava, dom? Todo dia depois do treino eu arremessava não sei quantas bolas, você me dizer que eu tenho o dom. E aí é curioso, porque algumas pessoas falam para mim, né? Pô, mas você tem um dom da comunicação. Cara, deixa eu falar. E aí eu vou falar disso até semana que vem com meus irmãos aqui. Meus irmãos me sacaneavam, que eu não sabia falar no telefone, que eu não conseguia falar o que eu queria. Então, assim, cara, é treinável. E aí a gente é desenvolvimento, é esforço, é dedicação, é estudo, é experimentar, é experienciar, é tudo isso. E aí, eventualmente, a gente colocar para dar aula quem tem dom só. E aí o dom não é aprimorado, e o dom não é lapidado, o dom não vai ser, eventualmente, utilizar as ferramentas necessárias que fizeram os grandes oradores da história do mundo chegar onde chegaram. Então, você vai ficar só na posse do dom. Aí o dom também ignora a questão técnica. Calma aí, gente. Tô discutindo assim, tá vindo uma certa provocação e reflexão, até para quem eventualmente está cogitando entrar no mercado de trabalho, querendo eventualmente ser professor. É assim, estudar para além do que eventualmente a faculdade e as universidades aplicam, tendo em vista que a gente está provando aqui pelo meu curso, pelo seu curso, pelos seus cursos, que assim, não te deu essa formação. Não, de jeito nenhum. E, inclusive, uma professora lá na UNB, teve o lapso ali da pandemia, né? Eu concluí esse curso no fim de 2019, quando as aulas iam voltar em 2020, parou tudo. Mas ela me chamou para ir algumas vezes lá para falar com a turma dela sobre a possibilidade de você ser professor. Porque também tem isso. Você se forma num curso de comunicação e o mercado de trabalho está aí, ele é grande, ele tem espaço para você ser repórter, para você ser social media, para você trabalhar com marketing, para você trabalhar com propaganda, né? A comunicação abrange muita coisa. Mas ninguém te fala que você pode ser professor também, né? Pois, se você for professor de comunicação, né? Do jeito que você falou que você já chegou em faculdade de Direito para dar o curso de oratória, eu já tive vontade, nunca toquei, nunca levei em frente, mas de ir em escolas de segundo grau para ter aula de comunicação no segundo grau, entendeu? Para essa galera entender, até porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito problema hoje com o que eu trabalho, que é rede social, educação midiática. Perfeito. Né? As escolas têm que se atentar para uma educação midiática desses meninos já ali com 11, 12 anos. Porque bullying, todas essas coisas que a gente vê aí de tentativa de assassinato em escola, boa parte disso é gerado... essas induções, né, de mecanismos que eventualmente um criminoso vai lá e tenta manipular as crianças para eventualmente fazer algo. Grupos, todos esses grupos que tem nos chats aí de internet, né, que fazem toda uma técnica de manipulação. Se não educar midiaticamente, essa galera entra numa furada fácil. Até a coisa da atração sexual, né? Principalmente com meninas, de, me manda uma foto, deixa eu ver. Porra, isso é um problemaço. Essa coisa é um problemaço. E isso destrói vida
de uma menina de 13 anos, 12 anos, que ela vai passar o resto da vida no consultório do psicanalista falando sobre isso e se sentindo péssima. Sim. Péssima. O Rodrigo que teve aqui, que você não assistiu ainda, que é o episódio que eu soltei hoje, Rodrigo Bandeira, ele é psicólogo e especialista em educação infantil. Eu vi e aí ele trouxe muito essa ideia assim, da importância de se estabelecer pontes da comunicação infantil com a comunicação do adulto, né? E não estabelecer distanciamento. Sim. E falando em distanciamento, que você trouxe a ideia da rede social. O quão complexo ficou a comunicação, e aí a comunicação dos seus mais diversos âmbitos, complexo no sentido de positivo, negativo, enfim, certo, errado, não vem muito ao caso, depois da rede social, né? As potências e as dificuldades que vieram dentro do seu trabalho, que hoje você tem esse trabalho, só que ao mesmo tempo também a potência no sentido de alcance, porque tudo também começou a ter uma proporção gigantesca para o bem e para o mal. Cara, é a faca de dois gumes, assim, né? Porque ao mesmo tempo que abre espaço para uma série de falas de pessoas que não tinham espaço e que precisavam ter, também abre espaço para gente que não precisava, para gente que podia continuar lá sem espaço para falar, né? E a rede está muito cheia disso, nem vou citar exemplos aqui negativos, assim, para não dar ibope para quem não precisa, mas do lado positivo a gente tem todo o movimento negro, todo o movimento LGBTQIAPN+, né? Toda a questão de identidade, que eu acho que é muito importante, né? As pessoas se escondiam e não tinham espaço para falar. A partir do momento que você tem uma rede que te transporta, né, para lugares, aquela menina do Maranhão, que era a Bota-Pô, porra, que legal a história daquela menina, entendeu? Uma menina de uma cidadezinha do Maranhão que era tratada como um bichinho esquisito na cidade. E ela tira da visibilidade, né? E ela ganha uma visibilidade monstra para se assumir como para ter sua identidade. E gente do mundo inteiro olhando para ela e conversando com ela. Olha só, você não está sozinha. Pode ser que aí, na sua cidadezinha pequena, as pessoas não te entendam, mas a gente está aqui e te entende. Então, assim, tem isso. Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma outra identidade que é muito ruim, muito negativa, e que tem gente no mundo todo. E aí vem a necessidade que você falou da educação midiática. Exatamente. Para que a transição de geração que a gente tenha não continue conectada com ideias que são totalmente absurdas, assim, né? De racismo, de homofobia, de misoginia. Então, a rede, infelizmente, traz muito disso também. Muita coisa, todas essas redes de chats privados e coisa de vídeo, né? Tem muito, principalmente os de games, assim, que Discord, tem um que eu acho que chama Discord, que a gente sabe que tem grupos e grupos ali de gente trazendo as piores coisas possíveis, a Deep Web, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar e dar voz para coisas muito legais, né? Então, vai estar sempre nesse equilíbrio desequilibrado aí. Em alguns momentos, certas coisas vão crescer e outras vão se esconder, mas tentar, na medida do possível, esconder o que é o fica para mim muito a provocação da educação midiática, assim, dentro do que você falou. Da necessidade disso. Acho que não sei se é o Cortella, o seu Karnal, eles falam assim, cara, não tem problema na rede social. Não foi a rede social que fez surgir tudo. Sim, é isso. A rede social só conseguiu dar espaço para eu ir lá falar uma bobagem qualquer e alguém que ouve essa bobagem falar, você tem razão. E aí vem outro, você tem razão. E de repente tem eu e mais 30 que acreditam numa coisa absurda falando sobre isso na rede. Sim. E ao mesmo tempo, que bom que hoje também tem, eventualmente, a possibilidade de dar voz a muito, muito conteúdo legal. Sim, muito. E muito aí, conteúdo legal. Uma coisa que aí voltando para a história que você falou da conexão entre a psicologia e a comunicação, são os gatilhos.
né? Quais são os gatilhos mais dos emocionais gatilhos da aí. rede? Né? A rede social trabalha com isso o tempo inteiro. Então, um maluco que vem falar que esse copo não é transparente, esse copo não é transparente, Diogo. Esse copo é verde, você tá vendo ele transparente, eu não sei por quê. Você tem algum problema que você não vê esse copo como transparente. E aí outras pessoas, não, realmente, o copo não é transparente, não é. Esse é um gatilho de identidade. Eu me identifico com você, porque eu concordo com você que esse copo é verde. Né? Por mais que seja a coisa mais maluca do mundo. Mas você vai ter essa identificação. E aí, ao mesmo tempo, vai ter alguém que vai falar, você tá maluco, o Diogo tem razão, o copo é transparente. E vai despertar um gatilho nessa pessoa que é o da raiva, o do ódio. E essa pessoa vai vir comentar. E aí, a educação midiática. As pessoas precisam entender como as plataformas funcionam. Né? Você ir fazer um comentário negativo numa postagem de algo que você não gosta, você está dando engajamento para aquela postagem. Né? Para ficar ali na rede social famosa das fotos, se eu posto uma foto, e aí temos aqui eu, você e o Enoch, né? Eu, você e o Enoch. Vocês dois me seguem, eu postei a foto. Você foi lá e deu um like, o Enoch foi lá e deu um like. Aí a rede social vai falar, opa, essa foto interessa as pessoas que seguem ele. Será que alguém que segue o Diogo também vai se interessar? Então, peraí, deixa eu entregar pro teu pai. Aí o Beni viu, pum, deu um like também. Opa, então, peraí, deixa eu entregar pra tua mãe. Tia Lúcia viu, pum, deu um like também. Então, ele vai esparramando a partir do momento em que ele entende que as pessoas que têm interesse por aquilo ali estão dando like, né? O melhor exemplo para isso é aquela aba do pesquisar. Quando você abre lá, você abre a minha, tem gato, Flamengo. É o que tem na minha, gato e Flamengo, né? Por quê? Porque ele sabe que eu dou like em tudo que tem gato e tem Flamengo. Então, se você está dando like naquilo, se você está comentando, e aí não é só o like, o engajamento é um comentário, é uma resposta a alguém que comentou alguma coisa, né? Então, se você está dando engajamento àquilo ali, ele vai te entregar cada vez mais aquilo ali, porque na cabeça da rede social, você gosta daquilo. Não faz a diferenciação se o comentário foi negativo ou positivo. Não tem essa diferenciação. Não tem essa diferença. O Facebook até tentou fazer isso, aquela época que ele botou as outras reações, mas no fim das contas tudo é engajamento. Né? O YouTube tem, né, o dedinho para cima e o dedinho para baixo. Mas tudo é engajamento, não interessa. Você falou dos gatilhos, né? Você falou do gatilho do ódio, você falou do gatilho da identificação. Fala mais alguns. Cara, você tem o do amor, né? Da coisa que você gosta. No Instagram tem lá o Razões para Acreditar. Sim. Aquilo ali é um gatilho de emoção, né? De histórias emocionantes, de superação, né? Isso é um gatilho que engaja muito, muito, muito. A religião é um gatilho que engaja muito. Quando a gente trabalha com política, a gente usa muito essas coisas, né? Do seu deputado fazendo ali um pronunciamento emotivo, uma trilha sonora que leva, né? Aqueles vídeos de reality show de cantor. Sim. Né? Porra, aquilo ali é um baita gatilho de emoção, né? Do menininho que entra tímido, aí pega o microfone, solta um vozeirão, canta uma ópera. Aquilo é um gatilho de emoção maluco, assim, né? Então, as pessoas tendem a serem levadas por isso. E até nisso a educação midiática é importante, para você entender quais são os gatilhos e na hora que você vê uma coisa que te irrita, você não se deixar levar pela irritação. E ir lá comentar, que droga, isso aqui não tem nada a ver, porque você está dando engajamento. E aquilo só vai fazer o quê? Se eu comento uma coisa que eu não gosto, o que o Instagram entende? Vai te entregar. Que você, que é meu seguidor e eu sou seu seguidor, você também gosta, porque você também dá like nas coisas do Flamengo, você também dá like nas coisas aqui do podcast, né? E você também dá like na Pri, que é a minha irmã. Então, assim, ele entende que a gente tem muita coisa em comum. Então, uma coisa que eu comentei lá que eu não gostei, ele vai falar, bom, eles têm isso aqui em comum, deixa eu entregar isso aqui pro Diogo também. E eu falo muito isso, que boa parte das coisas que são bizarras da internet, eu conheço por causa dos meus amigos.
Porque eles vão, eles comentam, eles repetem, eles mandam uns para os outros. Olha que coisa horrível, olha que absurdo que esse deputado aqui falou. Então, pelo que eu estou discutindo, não necessariamente a gente precisa eventualmente coibir, não que não seja uma necessidade, mas também coibir ou eventualmente ter educação em relação às postagens, mas também ter uma educação em relação a como a gente vai reagir às postagens. Sim. A se comunicar em relação às postagens. Caso contrário, a gente reverbera ainda mais tudo que está acontecendo. Porque assim, a postagem, por mais que você possa denunciar, né? Vai lá, usa as ferramentas que as redes dão de denúncia de postagem ofensiva e tal. Você vê que é uma ferramenta muito... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tomei um ban de 3 dias no Twitter, na Copa do Mundo, no jogo do Uruguai, aquele que o Arrascaeta entra e faz os 2 gols. E quando ele fez os 2 gols, eu tuitei alguma coisa tipo assim, esse técnico uruguaio é um arrombado, sabe assim? E eu tomei um ban por... Como é aquela que quando você não gosta do estrangeiro? Você tem preconceito com o estrangeiro? Xenofobia. Tomei um ban por xenofobia. Porque o robô do Twitter entende que tem uruguaio, que é uma nacionalidade, e arrombado. É como se eu tivesse falado, todo uruguaio é um arrombado, eu odeio uruguaios. Eu tomei um ban de 3 dias no Twitter. Né? Então, assim, você vê que é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, eu faço muito, principalmente no Twitter. O cara tuita uma coisa completamente asquerosa. Eu vou lá e denuncio. Nunca recebi uma resposta do Twitter de que foi aceito. Ah, não, ele está dentro das regras da nossa comunidade. Vários, assim, coisas asquerosas. Então volta para a educação midiática, né? Assim, porque quando eu discuto, me vem situações do dia a dia, assim, do presencial, em que muitas vezes, por exemplo, a gente fala, não, cara, não responde essa pessoa, não. Não responde essa pessoa, não. Fica calado. Eventualmente a gente vai se posicionar, mas hoje não é dia. Vamos escolher nossas lutas. Vamos escolher com quem a gente vai brigar, com quem a gente não vai. Então, quando eu discuto, é tipo assim, cara, fazer isso também na rede social. É isso. Eventualmente, na rede social, também escolher, eventualmente, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e sabendo que o que a gente fizer vai ter consequência. Eu acho que a facilidade da distância, às vezes, estar protegido por um arroba que não é necessariamente seu nome, né? Uma foto que não é necessariamente sua, né? Eu posso estar lá no Twitter com um arroba gatinha Magui, que é o nome da minha gata, e uma foto dela e falar barbaridades, né? Ninguém vai ver minha cara, ninguém sabe que é o meu nome ali. Então, às vezes esse distanciamento leva as pessoas a comprar briga que não precisa, a entrar em temas que não precisa. Né? E dá engajamento. E dá engajamento para quem não precisa, dá repercussão para quem não precisa. Se você parar para ver, os maiores portais de engajamento hoje nas redes sociais são os de fofoca, que passam o dia isso. Ah, o fulano do Fazenda tweetou uma coisa e a ciclana, que é stand-up comedy, respondeu e gerou uma briga. Veja nos prints. E nesse cenário é muito curioso como essa comunicação que a gente tem hoje em dia, ela repercute muito mais quem fala do que a mensagem do que é falada. Sim. E aí, nesse cenário, inclusive, outro dia eu não entendi nada. O pessoal mandou um negócio que aconteceu no reality show XYZ. Aí eu falei, mas calma aí, o cara não tá lá dentro? Falei, tá. Eu falei, mas como é que tá sendo postado o negócio dele? Não, é a equipe dele. Eu falei, pô, então não importa o que tá sendo falado, assim, quem, né? Porque se o Instagram ou se a rede social é da pessoa, da mulher, do cara, o que tiver lá eu vou consumir. É como se ele estivesse falando. É tipo assim, eu vou consumir. Então, acho que chegou nesse ponto que a gente está se importando muito mais com quem fala do que o que é falado. Sim. A mensagem não pode, na minha visão, pelo menos, ser maior do que a pessoa. Se a mensagem começou a ser maior do que a pessoa, a gente começa a ter um problema gigantesco. Então, e aí vem uma necessidade, tem até um livro que está ali, que é o Pense de Novo, que é a capacidade de pensamento crítico,
e aí não sei se ele está ali, que acha ser flexível também, que é a capacidade que a gente tem não só de ser líquido, como o Bauman falava, né, de eventualmente permear tudo e tal, percorrer tudo, também de não ser rígido, de eventualmente não aceitar nada, nem ninguém, nem ideias diferentes, mas ao tempo a gente tem capacidade de pensamento crítico sobre o que está sendo falado e também para a gente refletir se necessariamente aquela pessoa se conecta com aquela mensagem, para que assim a gente consiga, por exemplo, verificar se, por exemplo, cara, isso aqui é um fake news, claro. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não tem nada a ver, eventualmente. E focar na mensagem. E aí eu acho que tem uma outra coisa da rede que é um gatilho muito doido também, que é esse do imediatismo. Ah, tá. Né? As pessoas, elas têm que reagir ali muito rápido, né? A gente vê hoje gente que se deprime porque postou uma foto e em 10 minutos não ganhou 100 likes. E ainda cobra. Ou vai dar um like na minha foto. Ou comenta lá um comentário pra mim. Né? Então, é curioso assim, quando a gente recebe um WhatsApp, não, galera, vai lá, entra, curte a minha foto lá. assim, óbvio que no meu trabalho, em determinados momentos, eu vou fazer postagens que são importantes, são relevantes, e eu mando pros meus amigos e falo, dá uma força lá, pô. Comenta aí, dá um like, deixa um comentário lá. Um joinha que seja, me ajuda. Às vezes você tá fazendo isso com intenção inconsciente, mas né? com uma intenção ali ó, isso aqui é um tema que eu preciso que bombe, então vai lá pra mim. Mas, fora isso, assim, essa coisa do imediatismo, de tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser pra já. Cara, se tem uma coisa que eu peço a Deus todos os dias pra acabar, é o WhatsApp. O WhatsApp é um inferno, bicho. O WhatsApp é um inferno, porque virou aquela coisa assim, eu tô aqui sentado com você, alguém me mandou um WhatsApp ali. Se eu não responder em 5 minutos, a pessoa me manda 300 WhatsApp, me liga, sabe? Cara, eu tô Calma aí, no deixa eu banho. só fazer uma interrupção que vai ser oportuna. Vai lá, se você tá com dificuldade com o WhatsApp, vai lá e assiste o episódio 17, salvo engano, que eu falo sobre conversa de WhatsApp. Porque assim, a gente precisa se educar. Aí você falou da educação midiática, a gente precisa se educar na conversa de WhatsApp. Sim. Que virou uma bagunça a conversa de WhatsApp. Você quer uma coisa que você falou lá e que me irrita? Oi, Diogo, bom dia. E fico. Cara, se depender de mim, eu não vou te responder o bom dia nunca. Nunca. Ou você me dá bom dia já dizendo o que você quer, ou você vai ficar sem. Eu não vou te responder bom dia. Não vou, né? Tem uma coisa que você fala lá que eu sei que eu faço e que eu preciso que é o... Fala, Diogo, beleza? Então, vou demorar mais 10 minutos para chegar aí, tudo bem? Teve um atraso aqui, mas já tô dentro do carro. Cada uma dessas é uma mensagem, né? Eu não faço um textão. Eu fico picadinho, que eu sei que também incomoda. Porque aí vai... fica... Aí quando você vê, tem 10 mensagens da pessoa, sendo que era uma mensagem só. Meu Deus, o que aconteceu? Dava pra ser uma mensagem só. E isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que me Volta lá que a gente educar. tava falando do imediatismo, você falou do WhatsApp, né? Então, o WhatsApp traz muito essa coisa do imediatismo, né? Se você não responde a pessoa, porra, em 5 minutos o neguinho tá desesperado. Cadê você? Por que você não me responde? Tô falando com você. Cara, a gente era criança, eu descia pra tua casa, passava a tarde lá. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, sacou? Não dava notícia pra ninguém. Tinha um dia que sua mãe chegava, a gente jantava, eu ia pra casa 8 horas da noite, beleza, tá tudo bem. Assim, mas sua mãe sabia que você tava na casa da sua tia. Mas hoje também sabe, mesmo você manda mensagem. Mais ou menos, entendeu? E mais ou menos, porque eu podia ter descido pra ir pra tua casa e descemos, jogamos uma bola ali, o outro cara falou, bora ali em casa, e eu fui pra casa dele. Sim. Né? Então era muito mais ou menos esse rolê do sabe que tá. Não sabe. Definitivamente não. Às vezes do meu bloco até chegar no seu, eu encontrei outra pessoa e nem cheguei lá na tua casa. Sim. Né? Teve quando a gente começa a falar dessa questão das emoções vinculadas à rede social, teve uma vez que eu tive uma conversa com o Hugo e com o Fábio. E você sabe que as conversas lá são xingamento pra caramba, todo mundo falando alto e tal. E aí o Hugo e o Fábio, bem drásticos, tem que acabar com o Instagram, tem que acabar com a rede social. Eu falei, cara, mas por que vocês falam isso? Porque assim, eu uso de um jeito profissional, né? Mas por quê? E aí alguns comentários que eles falaram foi assim, cara, as pessoas estão adoecendo por causa da rede social.
E aí eu problematizei. Eu falei, cara, as pessoas estão adoecendo por causa da rede social, as pessoas estão adoecidas, a rede social potencializa o adoecimento das pessoas. E aí eu te pergunto, a rede social está levando para um lado do copo meio cheio, meio vazio, né? Mas a rede social não está salvando muita gente? Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, eu estava escutando, e aí não vou entrar numa questão de acreditar, de gostar, de não gostar, mas, por exemplo, aquele David Leonardo, né, que está até com... Ele é um evangelista e ele está com um documentário no Netflix, uma palestra dele tá na Netflix. E aí, por exemplo, ele criou uma plataforma gratuita de, eventualmente, as pessoas colocarem inquietações na plataforma e aí a equipe dele, ali, os voluntários, responderem. Cara, mas isso só foi potencializado por causa da rede social. Então, assim, será que... aí eu te coloco a provocação para a gente dialogar sobre. Você conversa com quem nessa hora? Com a pessoa que, eventualmente, que acha que as pessoas são adoecidas, a rede social potencializou o adoecimento, ou o contrário, ou os dois, né? Eventualmente, a rede social potencializou o adoecimento potencializou a rede social e por aí vai. Você quer um corte para a rede social? O que causa o adoecimento nas pessoas é o capitalismo. Não tem outra história, entendeu? A rede social só potencializa. Mas potencializa por quê? Porque eu quero ter a vida da influenciadora que eu sigo, que hoje está num resort nas Bahamas. E eu estou trabalhando. Pô, isso não é justo, né? Só que se eu não visse isso na rede social, eu ia estar querendo a vida da minha vizinha que é casada, tem 2 filhos, um cachorro, entendeu? A gente sempre está querendo alguma coisa. A gente sempre está querendo alguma coisa. Esse fim de ano, principalmente, é um momento de adoecimento monstro. Porque, assim, nossa, acabou o ano, o que eu fiz? Não fiz nada da minha vida. Não realizei nada. Minha listinha de metas, nossa, não fiz nada. Tem até um meme brincando com isso, né? Assim, planos para 2023, economizar R$20 mil. Aí a pessoa vai lá, bota a vírgula lá na frente, R$2. Beleza, economizei. Perder 10 quilos, aí ela corta o 0. Perdeu 1 quilo, beleza, perdi. Porque é isso, assim, a gente está sempre querendo alguma coisa, e isso é uma lógica de uma sociedade capitalista. Eu quero ter esse casaco seu bonito aí, eu quero ter essa caneca bonita, quero ter esse puta computador do Enoch aqui, que é, o meu é lento, o do Enoch é monstro, entendeu? Então a gente está sempre querendo coisas. E a rede social potencializou isso, porque eu estou o tempo todo recebendo um anúncio de um computador, porque eu pesquisei para saber qual era o preço. Se você falar o computador em voz alta, vai aparecer o computador para você. Não, eu pesquisei qual é o preço do computador. Teve a Black Friday outro dia, eu pesquisei o preço do tênis que eu quero, eu pesquisei a camisa do Flamengo que eu não tenho, né? Então, você está sempre querendo alguma coisa, e a rede social está te potencializando isso, te mostrando essas coisas, te dizendo que você não tem, mostrando as pessoas que têm, né? Sem mostrar o esforço que ela fez para poder chegar naquele negócio do ter ali. Exatamente. E a rede social consegue potencializar muito, Diogo, o herdeiro, né? Sim. É isso, assim, tem muito herdeiro na rede social. Hoje eu vi o vídeo de uma menina que pegou um voo São Paulo-Goiânia, 1h30 de voo, ela tem o jatinho dela e ela arruma maior circo dentro do avião, o lanche, a cobertinha, o edredom cheio de sacola, nananana. Isso tá rodando no Twitter e o que vai ter de gente que vai falar, nossa, eu queria essa vida. Eu ainda vi com um comentário do tipo assim, todo mundo falando pra eu não tomar um banho mais demorado para ajudar a economizar, e a mina pega um voo de jatinho, só ela, 1h30 de Goiânia para cá. Quanto carbono essa mina gerou, né? Já era uma pegada mais ali crítica sobre aquela situação. Mas nem todo mundo tem esse senso crítico. As pessoas olham e falam, poxa, eu queria essa vida. Morar em São Paulo, pegar o meu jatinho e ir visitar minha família no fim de ano em Goiânia e poder ter tudo isso aqui, né? Aí ela ainda desce do jatinho, o pai dela chega num puta carrão, ela entra... E nesse negócio tem um... Eu falei isso esses dias, assim, né? Cara, você acabou de falar um negócio da rede social aqui, que é o tempo inteiro a rede social, você que trabalha hoje com mídias, né, cara, o tempo inteiro, o pipoca o tempo inteiro, precisa de... Cara, eu falo assim, dependendo da pessoa que trabalha com rede social, no sentido de ser eventualmente influência, enfim, pessoa pública, nossa, a galera trabalha o tempo inteiro. É 24 horas trabalhando. Então, assim, também não tem como a gente ficar colocando como um cenário, fantástico, fenomenal, porque assim...
Não é uma vida de 8 horas de trabalho e bate ponto, acaba não. É uma vida muito diferente, por exemplo, da publicidade ali dos anos 90, 2000, que você fazia uma campanha comercial, ganhava um dinheirão com aquela campanha ficava no ar durante um determinado tempo e acabou. Você foi lá 1, 2 dias para gravar, para fazer tudo que precisava e acabou. Hoje né? os atores e as atrizes precisam estar nisso. Estão 24 horas em rede social, com o celular aqui, mostrando, falando do seu dia a dia, o que que fez, o que que não O que fez, onde consumiu, está, o que não consumiu. mostrando recebidos. Olha, chegou isso aqui da marca tal, nananã, muito legal, vou usar, né? Inclusive geram gafes enormes, assim, né? Principalmente as marcas de telefonia, né? Manda o Samsung para a pessoa e a pessoa filmou com o iPhone e fica marcado lá, postado do iPhone e tal. Mas, assim, a gente está o tempo todo. A rede social é 24 horas. Os influencers estão o tempo inteiro trabalhando. Porque tem que criar relevância, tem que criar consistência, tem que manter o público ali ativo, porque se você deixa de postar, o Instagram deixa de entregar. Não, a rede social, se você não for refém dela, Exatamente. se você não for refém dela, esquece. E aí, como é que é o mecanismo, né? Porque assim, beleza, tô com podcast, já vai fazer, mas tem mais ou menos uns 6 meses. E aí tem gente que fala assim pra mim, pô, Diogo, você não vai botar tráfego? Pô, Diogo, você não vai capilarizar? Pô, você não vai fazer chegar mais pessoas? Pô, você não... Eu falei, cara, eu não... Até hoje, pode ser que eu mude, pode ser que eventualmente um vídeo viralize, enfim, seja lá o que for. Mas até hoje minha intenção não é essa. Então assim, eu não necessariamente estou na rede social para precisar chegar no mundo inteiro. Não. Eu estou na rede social porque é um mecanismo de propagação de um conteúdo que eu acredito que eu gosto. Ponto. Cara, se isso... Teve o Ricardinho do Rico Burger, ele sentou aqui antes, e, pô, a gente tem uma conexão boa, aí sentou antes de gravar, ele falou assim, por que você tá fazendo isso aqui, irmão? Eu falei, cara... Aí eu expliquei pra ele, questão minha, eu tô com vontade e tal, gosto, o Enoch topou. Aí ele falou, não, então topo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque se tu quisesse ganhar dinheiro com isso aqui, tivesse intenção do resultado, assim, eu não sei se eu toparia, não, porque, cara, não é a minha pegada, sacou? Eu falei, beleza, então a gente tá alinhado. E chegando nessa perspectiva que, cara, a palavra que tá ficando assim, a frase que tá ficando, a expressão é educação midiática, tá pra mim um negócio muito, muito forte, porque inclusive repercute no que a gente comentou das crianças, dos adolescentes, do uso e eventualmente do que a gente percebe hoje, que, por exemplo, a questão do adoecimento em relação às redes sociais, em relação à perspectiva de que existem cenários em que a gente pode eventualmente entrar neles e se emaranhar neles, se engalfinhar neles e confundir com eles. Eventualmente a gente pode usar de uma maneira saudável e que seja crítica, como a gente comentou. Caminhando para um próximo cenário, eu acredito que a rede social tem uma potência de capilarização. Certo? Total. Isso a gente vê e sabe que isso vem acontecendo. Ao mesmo tempo, também vem a questão da capilarização de conteúdos que geram, eventualmente, essa ansiedade, essa inquietação da pessoa falar assim, cara, eu preciso chegar naquilo. Só que aí chega num ponto que eu até comecei a comentar, e hoje o episódio da Natália Souza, do Parada Nome as Coisas, é sobre isso, que ela fala, você está num momento de estagnação ou você só está num momento de construção em que a casa não está pronta? Porque é isso, né? A estagnação é completamente diferente da casa sendo construída. Até que ponto a comunicação na rede social ela pode potencializar essa construção das pessoas, né, na sua percepção? De a capilarização para construção e não na sensação de, pô, a grama do vizinho é mais verde. Não, a grama do vizinho, pô. Mas sim na ideia de, pô, a grama do vizinho é mais verde. Pô, legal. O que o vizinho O que tá esse vinho fazendo? fez? O que esse cara tem um curso, eventualmente, que eu possa consumir, o que eu possa ver, ou que eu possa dizer assim, não quero. Porque para chegar nessa grama do vizinho mais verde, eu preciso fazer isso, e eu não estou disposto. E tá tudo bem. Então, assim, eu estou querendo trazer para ti uma provocação em relação ao cenário que a gente tem da construção que a rede social pode gerar. De divulgação de informação, de propagação de conteúdo legal, de, por exemplo, um negócio que eu escutei uma vez que foi, cara, os atletas hoje brasileiros, vou colocar brasileiros, eles finalmente estão tendo uma renda para além da bolsa, que é por causa da rede social. Se eventualmente eles serem patrocinados, eventualmente eles não precisarem tirar do bolso para poder pagar uma passagem, porque a rede social proporcionou isso, antes não existia. Esquece, isso não existia antes. Então, assim, tem essa provocação da capacidade que a rede social, a comunicação midiática tem essa construção? Eu acho que tem muito, mas aí cai também naquilo. O que eu quero ver? Porque
eu acho que na coisa do imediatismo, na coisa da idealização, as pessoas querem ver o belo. Né? O arquétipozão. As pessoas querem ver o belo. As pessoas não querem ver a construção do belo. Né? Recentemente teve um caso muito interessante disso, que é a VTube, que é uma influencer, ela é desde criança. Eu lembro que em 2015, 14 talvez, ela veio numa feira do livro aqui em Brasília, eu estava trabalhando no GDF, e a gente recebeu ela no nosso stand para ela autografar livro. Era uma menininha, ela devia ter uns 12 anos. Quando eu a vi no Big Brother, eu falei, eita, o que aconteceu aqui, né? E ela teve filho recentemente, e ela tem mostrado muito essa coisa da maternidade real. Era uma menina esculpida por lipos e coisas afins, que ninguém falava disso, só que ela era lindíssima, e agora ela engordou, ela tá com estria, né? Coisas normais de uma mulher que acabou de ser mãe. E, cara, ela recebeu um hate, assim, pesado, né? Por mostrar isso. Por quê? Porque as pessoas que a seguiam queriam ver aquela VTube bonitona, inteirona, e de repente ela trouxe uma outra. Aí ninguém quer ver. Ela perdeu seguidor, ela perdeu entrega no Instagram, né? A chegada dela reduziu. Então eu acho que o grande lance tem capilaridade, tem muito influencer que traz isso. A atleta de peso é muito legal, que é uma mulher gorda, que é atleta, e ela mostra, atleta também é gordo, né? Não é todo atleta que tem o corpo do PA, para ficar em outro Big Brother aí que ganhou as redes sociais, né? Não é todo atleta que é aquilo. Tem uma menina que eu sigo, que é a Carol Rocha, que é a Tulin. Eu acho que ela traz muito conteúdo legal dessa coisa, principalmente ela é mãe solo, ela tá com um menino de uns 7, 8 anos, então também mostra, ela viveu a gravidez dela, todo o crescimento do filho na rede, então quem acompanha ela vê isso, mas não são as pessoas mais hypadas, né? O pessoal hoje está interessado na farofa da GK que está rolando lá, e o que aconteceu lá, sacou? Então, né, saiu um panfleto da festa fantasia que ela teve que dizer para as pessoas, não faça blackface, não sensualize profissões, né, para festa fantasia. Então, assim, por quê? Porque o que as pessoas querem ver na rede é isso. Então, eu acho que nessa sua questão aí, tá muito também a educação. O que eu quero ver? Tudo. Eu quero ver o Belo, que já tá ali do jeito certo, não o Belo cantor, esse eu quero ver sempre. Belo, te amo. Ainda mais depois que ele pagou a dívida com o Denilson. Pagou com o Denilson, então. Não, eu já amava mesmo devendo o Denilson, até porque o Denilson pra mim não faz diferença, mas o Belo... Faz muita diferença. O Belo pra mim faz diferença. Então, assim, as pessoas querem ver a beleza, né? Por que cresceu tanto OnlyFans e afins? Porque as pessoas querem ver a beleza. Ou os seus desejos que não são tão aceitos pela sociedade, suas fantasias e tal, que as pessoas também estão dispostas a fazer por um preço, né? Tem 1 milhão de OnlyFans de pé, né? Sim. Que a galera gosta de ver pé. Então, eu acho que está muito nisso, assim. Uma educação nossa também de mostrar processos. Acho que as pessoas não mostram os processos. A influencer que faz uma lipoabdominoplastia, lipoled, seja lá como se fala isso, ela só mostra depois que ela tá bonita de biquíni. Ela não mostra o pós-operatório, o tempo que ela passou. Ela faz o que nesse tempo? Ela produz um monte de conteúdo antes e fica soltando aos pouquinhos, né? E as pessoas não têm a visão crítica de entender que, cara, esse conteúdo, né? Saiu um tema hoje, ela não tá falando disso. Aquele negócio, né? Não, um dia depois de engravidar, ela já tá com a barriga seca. Como é que é isso, cara? Eu vejo muito isso com esposa de jogador de futebol. É incrível, incrível. A mulher engravida, fica bonita a gravidez toda, tem um menino, 2 dias depois ela tá linda de novo. Como assim? Né? E outra coisa que é o que a gente estava falando de causar ansiedade,
a gente ainda tem que ter uma crítica também de olhar para vídeo, para imagem e saber que tem manipulação naquilo, né? Eu acho que a nossa geração cresceu com as playboys photoshopadas, vendo aquelas mulheres com aqueles corpos e tal, que nunca foram os corpos que a gente encontrou na vida real, né? Então, ter noção de que filtro, de que tudo isso faz parte de rede social é muito necessário. Porque senão você também entra, né? Gera esse adoecimento. Porque eu quero ter aquele corpo ali. Mas aquele corpo é real? Sim, né? Sim. Quando a gente chega nesse ponto de falar sobre a construção e também, eventualmente, os efeitos que podem ser nocivos da rede social, eu volto para a situação que eu estava conversando com meus irmãos, que é em relação a, não necessariamente a rede social é o problema, as pessoas precisam ter a educação midiática em relação àquilo, até porque não tem como, eventualmente, a gente evitá-la. Não tem como deixar de dizer que não vai existir. Então, eu acredito que é um pensamento até um pouco desconectado a gente achar assim, não, é melhor não ter. Prefiro não ter. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, vamos lá, criança. Você vai falar para o seu filho, eventualmente, 14 anos não ter, ele vai ficar completamente descontextualizado da realidade. Exatamente. Todos os amigos vão ter. Então, assim, não tem como a gente achar que é possível acabar com o negócio. Então, a gente precisa enfrentar em certa medida. Esse acabar, a gente pode acabar com bomba, com arma. Eu preferia acabar com um monte de outras coisas, entendeu? Era nesse ponto que eu ia chegar. Não vai acabar. Então, a rede social também não vai acabar. Pode até mudar. Né? O Twitter vai cair, o Instagram vai cair, como caiu o Orkut, como o Facebook também já deu uma queda, e o TikTok vai crescer, vai aparecer uma outra. Tudo bem, mas não vai acabar. Não vai acabar. Até porque essa globalização, essa questão de rede, só tende a crescer. O futuro está aí, né? Eu não acredito muito lá no metaverso, eu acho que aquilo ali não vai para frente. Porque nós somos humanos, nós precisamos de interação, nós precisamos de conexão, né? Talvez um adoecimento da rede social, que aí seja dela, não seja a pessoa adoeceu e a rede social potencializou, seja o de um certo afastamento. De você se sentir conectado com as pessoas pela rede e não vivenciar mais o dia a dia. Esse é um medo que eu tenho. Então, só que aí nessa hora, por exemplo, eu pego a pessoa que eventualmente se permitiu ou eventualmente se viu nessa situação de distanciamento físico, presencial. Para mim, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, essa pessoa já tinha tendências a isso. Então, a rede social foi uma ferramenta que ela encontrou para justificar o distanciamento dela, eventualmente. Então, assim, eu não acredito que a rede social... E aí, para mim, vem a ideia de que a gente precisa enfrentar a rede social. Sim. A gente precisa lidar com a rede social. Precisa conhecer. A gente precisa conhecer a rede social, a gente precisa se educar em relação à rede social, porque ela é um mecanismo de comunicação, de tornar comum. E ela torna comum tudo que o ser humano tem. Sim. Os desafios, as dores, as inquietações, a agonia, a beleza, o belo, a luxúria, tudo conecta tudo. Agora, cabe a nós, eventualmente, nos educarmos e educarmos as pessoas que estão nos educando, Sim. que é o que a gente volta lá no início que a gente comentou, da necessidade, eventualmente, da gente... se preparar, capacitar, provocar jovens e adolescentes, pessoas que estão na graduação, a necessidade de estudar sobre comunicação, não só sobre a comunicação no sentido de faculdade, de algo instituído pelo MEC, mas também a comunicação interna, a expressão, a comunicação com as pessoas, a comunicação consigo, eventualmente a necessidade de compreensão das emoções, suas, das pessoas, das dores, das inquietações, para que assim a gente consiga utilizar a rede social como um mecanismo potente. A gente precisa passar pela aquilo, né? A gente não se educou em relação a tudo. Sim. Aí a gente acha que a gente vai conseguir usar um mecanismo potente desse educado? Não vai. Não vai, não existe. E nesse contexto, aí eu acho que a gente volta para a história da psicologia. Você falou aí de saber lidar com as emoções. Eu acho que muito do que machuca na internet está ligado às emoções. Está ligado a como você reagiu àquela postagem, como você reagiu ao comentário que você recebeu, né? Como que aquele vídeo que alguém postou te impactou. E a gente também não é educado a isso,
né? A gente não tem muito dessa educação. A gente aprende ali, né? Mas muita gente não tem a menor ferramenta de lidar com emoção. Não tem no dia a dia, vai ter eventualmente atrás de uma tela só se Exatamente. posicionando como arroba. Cara, não vai ter. Exatamente. E eu acho que aí isso traz esse adoecimento, traz muita coisa que a gente tem visto em relação às pessoas. Vou usar um termo mais chulo, assim, para ficar claro, mas de gente enlouquecer. Intolerância e tudo mais. Enlouquecer, porque não sabe lidar com aquilo ali. E aí entra em parafuso total, porque como que eu faço com isso aqui? O que isso está me gerando? E reconhecer o que a gente sente é um trabalho muito doido, né? E já teve esse papo aqui em vários episódios. O que eu tô sentindo agora? Você falou aqui comigo e eu tô com raiva, eu tô nervoso, eu quero bater em você. O que isso me trouxe? A gente não é preparado para isso. Ainda mais, e aí aquela, né? Eu vi o vídeo, vi a mensagem, pô, eu posso me esconder atrás de um arroba? Cara, eu vou responder. Eu vou responder. Eventualmente aquilo ele vai engatilhar e eu vou responder. E aí tem uma hora assim que a gente chega num ponto em que as pessoas que estão fazendo algo na rede social, e aí isso é curioso, elas são muitas vezes criticadas não pelo que elas estão fazendo, mas pelo fato da pessoa que está criticando não conseguir fazer aquilo que a outra pessoa faz. Sim. Então, assim, isso é muito comum. Tipo assim, pô, cara, fulaninho, você viu que fulaninho, sei lá, aconteceu com o Rodrigo. Rodrigo que veio aqui, psicólogo infantil, ele pede autorização para os pais, para eventualmente postar os vídeos com as crianças, para que engaje outros pais, né? Para poder fazer com que, eventualmente, a ferramenta potente que ele tenha chegue a outros pais. E aí teve gente fazendo denúncia anônima no Conselho de Psicologia. E aí foi simples, ele falou, não, tranquilo, responda aqui. E aí ele foi dar uma investigada para ver se conseguia descobrir. Provavelmente foi um psicólogo que fez. Sim. Então a dor daquela pessoa não é porque ele estava fazendo a postagem, é porque ele não consegue fazer a postagem, provavelmente. A pessoa que fez a denúncia, então eu vou criticar quem faz. Eu tenho caso de profissional de educação física que abre um centro de treinamento e, de repente, está o Conselho Regional de Educação Física lá para fechar, porque, não, você não tem autorização. Não, tem, tá tudo aqui, tá. Ah, tá, então tá. Mas quem denunciou? Outro profissional de educação física que queria ter aquele centro, que está perdendo aluno porque ele abriu aquele centro e os caras... Isso é muito comum. E na rede social, potencializa ao máximo, né? Sim. Nossa, que podcast fraco. Entrevistando o próprio primo. Tá faltando gente, não conhece mais ninguém não. Entendeu? É isso. Por quê? Porque eu queria estar fazendo esse podcast legal também e convidar outras pessoas para... trazendo teu primo. Fala sério. É isso mesmo. Né? É porque não tem dinheiro para convidar gente, pagar gente para ir falar. Entendeu? Sempre vai Inclusive, ter se isso. alguém quiser pagar alguém para vir aqui, eu tô topando, tá? Paulinho só me cobrou um pingo douro ali que ele trouxe, que foi o salgadinho que ele trouxe. Não cobrei não. Eu trouxe de graça para você. É verdade. Pô. Na verdade, eu ganhei, né? Ganhou o pingo Eu douro. ganhei o pingo douro. O melhor salgadinho da história. Da história. Vai dar azia, vai dar gastrite depois, igual dava na infância, mas vai dar uns... Na infância a gente passava bem com ele. Mas hoje... vai dar alguma coisa. Já deu. Caminhando para o final, a gente chega numa situação hoje e escutando o último episódio, te escutando, é que para além de eventualmente a gente fazer uma educação infantil em relação às emoções, em relação a fazer essa ponte da comunicação do adulto com a criança, eu estou escutando também uma necessidade de a gente também fazer uma comunicação do adulto com a criança ou com as pessoas, né, dos educadores, das educadoras com as pessoas, em relação também às mídias, em relação também às redes sociais, em relação também às plataformas digitais, de modo que a comunicação se torne mais clara, mais assertiva, mais transparente, mais afetuosa, mais respeitosa. Tem alguma mensagem nesse fechamento que você queira deixar? Eu acho que uma coisa que você falou sobre ter essa ligação entre os educadores e as pessoas, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco também um respeito para com os educadores, né, Diogo? Perfeito. Eu acho que isso foi uma coisa que se perdeu bastante, assim. Eu já dei risada de gente que fala assim, porque no Japão a única pessoa que não se ajoelha para o imperador é o professor, né?
Pô, bonito, mas e você? Como é que você trata seus professores? Né? Seus Cobrando a educadores? comunicação dos outros e a sua. E eu acho que, inclusive, ampliar essa ideia sobre educador, que não é só o professor de sala de aula, porque Perfeito. o professor de sala de aula, às vezes, também é um mala, né? Tudo bem, e são pessoas e elas vão ter dias bons e dias ruins. Mas a nossa educação, ela está no dia a dia. Eu trabalho hoje com uma equipe que é toda geração Z, Y. E eu aprendo todo dia com essa galera, porque eu já estou numa outra e, sabe, assim, tem umas diferenças ali que eu falo, cara, que coisa louca, mas você aprende. Então, assim, eu acho que a gente ampliar essa noção de que a gente está aprendendo todo dia, o tempo todo, Sim. nas interações que a gente principiante, tem, né? E que você tem que tirar um pouco ali de cada um. Uma coisa que eu acho que a psicanálise me trouxe, que é muito importante, que eu notei a mudança, é o ouvir. A escuta É escutar as pessoas. A pessoa chegar para falar. Eu estava ouvindo, última semana, o podcast da Andrea, que é Sim, do STF. DSF. E ela fala sobre isso, né? Que ela tira um tempo para ouvir. Que o pessoal chega e pede, tem 2 minutinhos, Sim. que ela até diz que educou as pessoas sobre isso. Ó, a partir daqui, não me traga mais. Né? Até tal hora você me traz. E isso é muito importante, porque as pessoas também querem falar. Né? E quando você está em equipe, coordenando equipe, você tem que ouvir as demandas dessa galera. E eu tenho algumas coisas ali que eu sinto que é muito essa questão geracional. Então, toda vez eu falo para eles, obrigado por hoje. E quando me falam alguma coisa, eu falo, nossa, é mesmo, obrigado, aprendi isso agora. Né? Não tinha pensado nisso. O jeito que eles lidam com rede social é completamente diferente do meu. Né? Então, eles estão antenados em determinadas coisas que eu não estou. E a gente trabalhando com rede, eu pergunto muito isso, o que está rolando na sua? Porque a sua rede é uma, a minha é outra, a do Enoch é outra, de quem está ouvindo, são universos completamente diferentes. Então, o que está rolando na sua rede para a gente poder fazer aqui um bem bolado com isso para o nosso trabalho, né? Porque também, como tudo na vida, a internet nada se cria, tudo se copia, né? Então, a gente vai nessa. Mas eu acho que essa ideia do educador é importante a gente estar cada vez mais atento, assim, de que a gente está aprendendo o tempo todo. E é que a gente tem que respeitar essas diferenças e ouvir com o senso crítico, poder pensar sobre aquilo. Isso me traz alguma coisa, não me traz? O que é bom para eu aproveitar, o que não é para eu descartar? Porque também não é aquela ideia que a gente, na nossa época de escola, tinha de que o professor sabia tudo, você não sabia nada. Cara, isso não cabe mais hoje, né? Eu aprendo mais em 5 minutos num vídeo no YouTube, às vezes, do que numa sala de aula, uma aula de 50 minutos. Sim. Né? Se colocar com um espaço de ser educado, né? A possibilidade de receber conhecimento das pessoas e aí, eventualmente, colocar essa pessoa dentro do espaço de um educador que precisa ser respeitado a partir do conhecimento que ele se possibilitou apresentar, porque esse espaço não é simples. Eu acho que a gente vai trazer aí um conceito que, para fazer esse trabalho que eu disse que eu fiz de conclusão de curso, eu li muito, que é o Paulo Freire, né? Os saberes são diversos, cara. Os saberes são diversos. Você não sabe de tudo e, às vezes, você sabe de uma coisa de uma maneira que outra pessoa sabe de outra. Então, não tem por que você achar que, não, aqui, ó, eu vim aqui te dar uma aula de redes sociais. Não tem. Não dá. Eu faço um curso de redes sociais com alguns amigos, né? Que a gente dá aula, mas toda aula a gente já começa dizendo, gente, a gente está aqui para passar para vocês as experiências que a gente tem. Até hoje, como né? que a gente lida com 15... isso, mas a gente quer ouvir vocês, porque a gente aprende com a galera. E a gente tem grupos de WhatsApp dessas turmas que estão o tempo todo ali, ó. O pessoal trazendo coisa, mostrando coisa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você me mostrou aquela referência e eu transformei essa sua referência nisso meu aqui, deu super certo. Aí o outro fez a primeira e, poxa, fiz isso aqui achando que ia dar legal e não deu. Então, é entender isso, assim, que são diferentes e que, às vezes, coisas funcionam para mim e não funcionam para você.
tudo bem. E isso reforça o próprio podcast aqui, né? É comunicação, só que a gente trouxe a comunicação por âmbitos e espaços diferentes, inclusive com a Elisa aqui eu coloquei, por exemplo, discordância, né? Sim. Discordância, eu penso de um jeito, ela pensa de outro, só que a gente se respeita. A gente dialoga sobre o assunto, a gente não se desrespeita. Então, eu até nessa questão de respeito, de respeitá-la. Ela tá trazendo um conhecimento, cara, ela estudou, ela sentou ali, tá dando uma aula sobre o assunto. Eu vou respeitá-la. Não quer dizer que eu vou engolir tudo. Sim. Eu vou, eventualmente, ter um pensamento crítico, mas, acima de tudo, eu vou respeitar. Independente de onde ela colocar o contexto. Vai ser na rede social, vai ser no WhatsApp, vai ser num curso, vai ser online, vai ser... Eu vou respeitar o educador. Mensagem final? Valeu. Valeu? Não, agradecer. Foi ótimo estar aqui, conversar. Espero que seja bom para quem ouça também. Espero que esse episódio te encontre num espaço confortável, num espaço interessante. Se você gostar, se você sentir que deve compartilhar, compartilhe. Dê 5 estrelas no Spotify, também siga o canal no YouTube. E aí, como está a sua comunicação? Como está a sua vida? Como está a sua educação midiática?